Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Henrique. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e o foco dessa aula é fração, tá? Então vamos entender o que é fração e alguns conceitos relacionados à fração, tá? Primeiro, o que seria fração? É algo que corriqueiramente a gente sempre está executando no nosso dia a dia. Aí vocês vão ver durante esse vídeo alguns exemplos que a gente indiretamente está trabalhando a ideia de fração, só que muitas das vezes a gente não sabe o que é aquilo, tá certo? Então vamos definir o que é fração. Então o que é fração? Fração é a representação, observa aqui, fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes ou pedaços iguais. Resumindo o contexto de fração. Fração nada mais é que um pedaço de alguma coisa. Tem um inteiro, tem um bolo, por exemplo. Você tira um pedaço daquele bolo, aquele pedaço, na matemática, nós temos uma nomenclatura chamada fração para aquilo. Tá? Ou seja, foi tirada uma fraçãozinha daquele bolo, daquela pizza, daquele biscoito. Então, nada mais é do que fração é um pedaço daquele inteiro. Certo? Então, só reforçando, é quando a gente tem um inteiro e que dividimos esse inteiro em partes iguais. Tá? Então, essas partes, cada partezinha dessa, a gente chama de fração. Vejamos aqui. Observa aqui essa pizza. Tá? Ela é um exemplo claro, do jeito que está aqui, de uma fração. Observa o seguinte, ó. Observa esse pedaço aqui, essa fatia. Na verdade, inicialmente, olhe que essa fatia, que essa pizza, ela foi dividida em algumas, em vários pedaços, tá? Mas eu quero destacar esse aqui, ó. Esse aqui é uma fração da pizza. Em outras palavras, quer dizer o quê? Que isso aqui é um pedaço da pizza. Então, cada partezinha dessa da pizza aqui representa isso aqui uma fração. Então, fração é isso. Fração nada mais é do que pedaços de um inteiro, tá certo? Inteiro você tem lá e eles são divididos em partes iguais. Então, cada partezinha, cada pedacinho daquele, a gente dá o nome de fração. Então, observa aqui, ó, que eu tinha uma pizza. Olha que a pizza estava inteira. E aí eu destaquei, estou retirando esse pedaço aqui. Ficou alguns outros. Então, cada pedacinho desse aqui, a gente dá um nome de fração, tá? Então, lembrando, fração é um pedaço do inteiro, uma parte do inteiro, tá certo? Continuando a ideia, como representar uma fração? Nós temos duas maneiras para representar a fração, tá certo? Primeiro, através da escrita em números, daqui a pouco vocês vão entender, vão ver o que é isso. E a segunda maneira é a forma visual, através de desenhos para melhor vocês entenderem, ou para melhor entendimento. Então vou mostrar para vocês cada uma dessas situações, só que o nosso alvo, o nosso foco aqui, vai ser através de números, tá certo? Então vejamos aqui. Nós temos aqui algumas representações da fração, tanto na forma de desenho, quanto na forma de números. Observa aqui esse desenho aqui, ó, esses vermelhos aqui, todos eles estão representando a fração, a ideia da fração, através de desenho. Esses números aqui, ó, do jeito que estão aqui, dispostos aqui, representa a fração, só que escrita na forma de número. Vocês vão ver muito, pessoal, essa estrutura aqui no decorrer do estudo da educação, do estudo de vocês, tá? Durante o ensino fundamental, o ensino médio, essa apresentação aqui, esses números dispostos desse jeito, vocês vão ver e vão trabalhar muito. E é interessante que vocês saibam que isso aqui está sendo representado ou está representando a fração, ou seja, a parte de um todo do inteiro, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, 5 sobre 8, tá? É essa forma que a gente fala. E também tem a leitura dessa fração. 5 oitavos, 1 meio, 1 sétimo, 1 oitavo, 7
oitavos. Então, só que essa questão de leitura, mais adiante a gente vai abordar. Só que de início eu quero mostrar para vocês como a gente vai tratar essas frações no decorrer da nossa aula. 5 sobre 8. É dessa forma que a gente vai falar, tá? Essa barrinha é como se estivesse representando na hora da leitura sobre. Então, 5 sobre 8, 1 sobre 2, 1 sobre 7, 1 sobre 8, 7 sobre 8, certo? Então, eu quero que vocês saibam que a fração ela pode vir representar, pode ser expressa de algumas maneiras, mais casuais, mais usuais no caso, é a forma de figuras e na forma de números, tá? Agora vamos destacar a forma numérica dessa fração, que é ela que a gente vai trabalhar, tá? Antes de começar, eu quero que vocês entendam. A forma da fração vir com os números expressos, ela vai assumir essa estrutura aqui, eu quero que vocês gravem. Vai ter um número, tá? Em cima e outro embaixo, ó, dessa barrazinha aqui, ó. Esse número de cima a gente chama de numerador e o de baixo denominador, certo? Então depois disso, sabendo cada elemento aqui, lembrando, numerador é o número que vai ficar acima da barra, denominador é o que está abaixo da barra. Vamos entender, vamos compreender o que significa o numerador e o denominador. Quando a gente tiver essa estrutura da fração, eu quero que vocês saibam o que está acontecendo, o que é realmente esses números, o que eles representam na prática. Observe o seguinte, vamos começar pelo de baixo, tá? O de baixo, sempre que você tiver uma fração, o número que estiver abaixo da barra, ele está indicando a quantidade de partes, ó. Indica quantas partes o inteiro ou o todo foi dividido ou dividida, tá? Então você tem lá uma pizza. Divida aquela pizza em 2 pedaços, vai ter o número 2 embaixo para representar qualquer parte daquela pizza. Você tem um bolo. Divida aquele bolo em 5 pedaços. Então, se você quiser representar alguma parte daquele bolo, o 5 sempre vai estar presente na parte de baixo da fração que você quer representar. Vamos agora para o numerador, que é a parte de cima da fração. Geralmente eu chamo que a parte de cima nós iremos utilizar o que estamos usando. Mas veja aqui. O número que fica em cima é chamado de numerador e indica quantas partes tomamos do todo. Indica quantas partes tomamos do todo, ou seja, quantas partes usamos do inteiro, do todo, tá? Então aqui, por exemplo, essa fração 1 sobre 8 está representando o quê? Deixa eu colocar aqui para vocês poderem entender. Está representando, vou colocar um retângulo aqui, vocês vão entender. Tá aqui o meu todo. Isso quer dizer o quê? 1 sobre 8. Quer dizer que a minha figura aqui, ela foi dividida em 8 pedaços, ó. Ó, 8 pedaços. Então quer dizer que essa fração aqui indica que o meu inteiro, que o meu todo está aqui, como se fosse um bolo retangular, foi dividido em 8 o quê? Em 8 partes, em 8 pedaços. Esse 1 aqui representa o seguinte, ó, que simplesmente indica que desses 8 pedaços, essa fração 1 sobre 8, eu estou usando apenas, qual é o número que eu tenho acima? 1. Um quê? Um pedaço dos 8. Então, quer dizer que eu estou pegando apenas um pedaço do bolo, ou estou usando apenas um pedaço do bolo. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse pedaço aqui em amarelo, tá? Quer dizer que esse pedaço aqui em amarelo,
ele significa 1/8 do bolo. Ou seja, a parte, o pedaço que nós estamos representando por essa figura aqui, por essa parte amarela aqui, representa 1/8 do todo. Tá certo? Deu para entender a ideia aqui? Então, só reforçando a ideia. Número de baixo vai indicar em quantas partes foram dividido o teu todo. Número de cima vai ficar indicando quantas partes você está usando. Vamos modificar aqui a ideia. Se eu não tivesse 1/8, e sim tivéssemos, só um exemplo aqui, tá? E sim tivéssemos 3/8. O que significa dizer? Olha para o número de baixo, não é 8? Inteiro. Aí eu vou continuar usando esse inteiro aqui, tá? Você poderia usar pix, você poderia usar qualquer figura que possa ser dividida, tá? Então, foram divididos em 8 pedaços. Desses 8 pedaços, quantos foram utilizados? Quantos foram usados? Quantos foram tomados aqui? Ora, o de baixo significa dizer o total de divisões do meu inteiro. Então, foi dividido em 8 pedaços. Estão aqui os 8 pedaços. 3, que está em cima, significa dizer que eu tomei 3 pedaços desse, o que eu comi, o que eu estou usando. Então, isso significa dizer que eu estou usando um pedaço, outro pedaço, outro pedaço, ó. Tá? Ó. Então, isso quer dizer o quê? Que esses 3/8 aqui está representando esse bolo aqui, ó. Tá? Então, esse 3/8, esse 3/8, está representando essa parte aqui do bolo. Vou até colocar com uma outra cor para que você possa visualizar melhor. Esse 3/8 está representando essa parte toda aqui do bolo. Ó. Deu para entender a ideia aqui, pessoal? Tá dando para entender? Se você gravar essa ideia do que significa, o que indica o numerador e o que indica o denominador, tudo vai ficar mais fácil, tá certo? Continuando a nossa aula. Observe isso aqui mais uma vez. Ó. Olha os 5/8. Olha aqui, 5/8. Olha o número de baixo. Indica o total de divisões. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa figura aqui foi dividida em 8 pedaços. Olha o número de cima. Quem é? 5. 5 quer dizer que dos 8 pedaços da minha figura, do meu todo, eu estou usando quantos? 5. Então, foram pintados aqui 5 pedaços daquilo ali. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse 5/8 está representando o quê? Está representando essa parte aqui, ó, da figura ou do inteiro. Ó. O inteiro é tudo isso aqui, ó, essa pizza aqui, esse círculo. Então, 5/8 está representando o que aqui nesse inteiro? Essa parte toda aqui, ó. Ó. Toda essa parte aqui está sendo representada por quem? Por 5/8. Tudo bem? Aí eu pergunto, se eu quisesse representar a parte que sobrou, se eu usei 5/8, a parte que eu usei, ou seja, dos 8 pedaços, apenas 5 eu utilizei, não é assim? Quantos não foram utilizados aqui? 3. De quantos ao todo? Quantos? Vamos aqui, ó. Eu quero representar essa parte que não foi pintada, que não foi achurada aqui, ó. Ó. Eu quero representar isso aqui, ó. Qual é a fração que representa essa parte aqui da figura? Vamos lá, deixa eu colocar aqui abaixo. Primeira coisa, você coloca a barrinha aqui, ó. Lembra da barrinha? Em cima vai ter um número, embaixo vai ter outro, tá? Começa por onde? Começa pelo número de baixo. O número de baixo vai indicar o quê? O número que eu colocar aqui, eu estaria indicando o total de divisões que eu tenho na figura. Todas as divisões da figura. Se eu coloco, por exemplo, 4, supondo que aqui... 4 não, vamos colocar aqui, ó. Se eu coloco 3,
eu estou indicando que essa figura aqui foi dividida ao todo em 3 pedaços. E a gente sabe que não foi. Se a gente fizer a contabilidade de cada um desses pedaços aqui, ó, vão ser 8 pedaços. Então, não é 3, tá? Então, o meu denominador aqui, eu vou ter que número aqui? Se eu estou me referindo a essa figura aqui, o valor que eu vou ter aqui abaixo vai ser o número 8. Por que 8, Henrique? Porque a minha figura que eu tenho aqui foi dividida em 8 partes, em 8 pedaços. Tudo bem? Agora vamos para o número que vai ficar aqui em cima. Ó. O que ele indica? Ele é chamado de numerador. E o que ele indica? O total de partes que eu tomei, ou o total de partes que eu estou usando, ou algo que eu estou pintando. Pintando não é o caso, né? Mas eu quero saber o quê? Eu tô querendo saber o quê aqui? A parte que não foi o pintado, que não foi usada. Quantas partes que não foram usadas aqui ao todo? 3. Então, isso quer dizer o quê? Que aqui no número de cima vai ser o número 3. E aí, para que vocês possam entender, ó, de 8 partes, 3 não foram pintadas de vermelho. Ó. 1, 2, 3. Mas eu quero que vocês foquem, sempre fiquem atentos a esse número de baixo. Ó. 8 e 8. Estão se referindo ao mesmo inteiro, ó, que é esse aqui, ó. Tá? Só que essa fração representa a parte que foi pintada de vermelho e essa outra aqui abaixo, a parte que não foi pintada de vermelho. Se eu juntar essas duas partes, eu vou ter o que eu chamo, que eu estou sempre chamando de inteiro. Certo? Vamos lá, continuando. Olha essa dica. Como a gente está falando de inteiro, olha essa figura aqui. Do jeito que ela está aqui. Se eu quisesse representar a parte pintada. Observa que tem uma figura, é um círculo. Esse círculo foi dividido em 4 pedaços. E foram pintados quantos pedaços aqui? 4. O que eu quero aqui? Eu quero a fração que representa a parte pintada. Então vamos aqui. Primeira coisa, passa essa barrinha, tá? E aí sempre ela vai estar indicando, vai estar fazendo aquela divisão do número de cima, que é o numerador, de baixo, que é o denominador, né? Vamos lá, começando pela parte de baixo. O número que eu coloco aqui é o quê? É o número que representa a quantidade de partes que o inteiro, que a figura foi dividida. Quantas partes foram divididas essa figura? 1, 2, 3, 4. Então, se essa figura aqui foi dividida em 4 partes, abaixo aqui eu vou colocar quanto? Vou colocar o número 4. Esse 4 aqui abaixo, ele está indicando o quê? Quantas partes foram divididas a minha figura. O número aqui de cima representa aquilo que nós estamos usando, aquilo que nós estamos tomando, aquilo que nós estamos pintando. Nesse caso aqui, se encaixa na ideia do pintar. Quantas partes das 4 foram pintadas? 4. Então, se foram 4 partes, qual é o número que a gente vai colocar abaixo? Isso, 4. Tudo bem? Olha para a figura e olha para o que aconteceu aqui. Ó. O que eu notei aqui? Que o número de cima está sendo igual ao número de baixo, não é assim? Numerador igual ao denominador. Vamos continuar. Olha essa outra figura aqui. Ó. Qual fração representa a parte pintada? Mais uma vez, coloca a barrinha. Quantas divisões eu tenho? 4. Se eu tenho 4 divisões, esse 4 vai ficar onde? Abaixo da barrinha ou acima? Ou seja, no numerador ou no denominador? Isso, denominador. Dessas 4 partes da figura que representa o todo, quantas foram pintadas de amarelo? 4. Então, coloca em cima. Mais uma vez, temos que o numerador é igual ao denominador, ou seja, o número de cima é igual ao número de baixo. E mais essas aqui. Observa essa figura aqui. Ó. Essa figura aqui foi dividida em algum pedaço? Não, está inteira, né? Não está toda. Isso quer dizer o quê? Que é isso, para vocês poderem representar, coloca a barrinha. Quem vai ficar aqui abaixo no denominador? Ora, tudo isso aqui só representa
uma divisão, certo? Então, vai ficar o 1 no número de baixo, no denominador. E no número de cima vai ficar o quê? Dessa única parte que eu tenho, que é essa figura aqui toda, quantas não foram pintadas? A própria parte, né? Ó, a própria parte, a única parte que eu tinha, ela não foi pintada. Então, uma parte que eu tenho, uma parte não pintada. Então, ó, ou não pintada ou pintada de branco, tá? Como vocês queiram entender. Vou colocar aqui uma cor que vocês possam visualizar direito. Ó. Só tenho essa parte aqui da figura. Então, quantas partes eu tenho ao todo aqui? Uma parte. Então, o denominador é 1. Quantas foram pintadas? A única que tinha. Então, 1. Tá? O que eu notei aqui? Número de cima igual ao número de baixo. Olha essa outra figura aqui ao lado. Ó. Vamos representar ela. A forma de fração do número, né? Quantas partes eu tenho aqui? Nessa figura vermelha aqui. Quantas? Duas. Eu tenho o meu círculo. E esse círculo foi dividido em dois pedaços. Não foi assim? Esse 2 vai ficar abaixo da onde? Da barrinha. Que é o denominador. Dessas duas figuras que eu tenho, quantas foram pintadas de vermelho? As duas. Eu tenho dois pedaços e os dois pedaços foram pintados de vermelho. Então, o 2 vai ficar acima da barrinha. O que eu notei aqui? Que o numerador é igual ao denominador. O número de cima está sendo igual ao número de baixo. Esse caso aqui vai ser igual aos outros dois de cima. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para esse outro caso aqui. Ó. Esse círculo foi dividido ao todo em quantos pedaços? Aí, quando eu descobrir a quantidade de pedaços que foram divididos iguais aqui, eu coloco o número aqui abaixo, né? Então, foram 8. Desses 8 pedaços, quantos foram pintados de marrom? Todos os pedaços, ou seja, 8. Então, se todos foram pintados, todos foram usados, então 8 vai para cima. O que eu notei de similar em todos os casos aqui? Primeiro, em relação às figuras, todas as divisões que eu tenho na figura foram utilizadas ou foram pintadas. Isso em relação às figuras. Em relação à fração na forma de representação dos números, o numerador está sempre igual ao denominador. Numerador igual ao denominador. Numerador igual ao denominador. Numerador igual ao denominador. Numerador igual ao denominador. Quando isso acontecer, pessoal, vocês terão algo que a gente está chamando de inteiro ou o todo. Então, gravem isso. Se você tiver uma fração que o numerador é igual ao denominador, essa fração está representando o todo. Se eu tiver uma figura, essa figura foi repartida em 10 pedaços. Esses 10 pedaços foram pintados ou foram retirados, automaticamente eu estou falando do meu inteiro. Tudo bem? Vamos lá. Só para a gente praticar aqui e exercitar essa ideia aqui. Vamos lá para a leitura. Complete a fração que representa cada parte colorida. Então tá aqui, ó. Vou colocar aqui. Abaixo de cada figura ali, eu tenho dois quadradinhos, notaram? Um em cima e outro embaixo. É para representar, usar a fração, tá? Como ficou muito pequeno, eu vou colocar sempre aqui ao lado, certo? Esse primeiro caso aqui, eu tenho um quadrado, né? Esse quadrado, aí vocês começam a analisar. Esse quadrado aqui, ele foi dividido em quantos pedaços? Em 4, beleza? Então, barrinha, quem vai ficar embaixo da barrinha? O 4. Como ele está citando a parte colorida, ó, ele está se referindo à parte colorida, então ele quer a fração da parte colorida. Então, se é a fração da parte colorida, quantos pedaços dos 4 foram pintados? 3. Então, qual é a fração que representa essa parte pintada aqui, ó, toda? Muito bem. 3 quartos. Por que 4 embaixo? Porque o total de divisão que eu tenho na figura é 4. Por que 3? Porque das 4 partes que foram divididas a minha figura, apenas 3 delas, no caso, 3 delas foram pintadas de azul. Tudo tranquilo? Então, isso quer dizer o quê? Que essa fração aqui está representando toda essa parte aqui, ó.
Ó. Toda essa parte aqui, que eu estou pintando para vocês, ó, mostrando, destacando, está sendo representada por essa fração aqui, ó, 3/4. Tudo bem? Vamos para esse caso aqui, ó. Esse próximo aqui, ó. Vamos para esse daqui. Olha para a figura, analisa a figura. Quantas partes foram divididas a figura? Isso, 6 partes. Dessas 6 partes que eu tenho, quantas foram pintadas? 5. E qual é a fração que representa toda essa parte amarela aí? 5/6. Ó. Por que 6? Porque eu tenho um total de 6 partes divididas. Por que 5? Porque das 6 partes eu tenho 5 que foram pintadas, tá? Para a gente finalizar, vamos para essa próxima aqui. Qual é a fração que representa a parte colorida aqui? Olha que é um triângulo, tá? Pergunta, quantas partes foram divididas o triângulo? Em 2. Dessas 2 partes, quantas foram pintadas? 2. Lembrou do quê? Isso, o todo, inteiro. Ó, 2/2. 2 de baixo, esse 2 aqui abaixo, ó, está representando o quê? O total de divisões da figura. E o 2 de acima, que a gente chama de numerador, está representando a quantidade que foram pintadas, ou tomadas, ou usadas para fazer alguma coisa de acordo com o contexto que vier a questão. Então, 2/2, tá? As demais, estarei deixando para vocês praticarem um pouco, tudo bem? Seguindo a mesma ideia, certo? Continuando. Olha essa situação, problema aqui. João deseja dividir uma barra de chocolate entre os quatro netos. Tá? Aqui, isso aqui, entre os quatro netos. Aqui. Beleza. Tá aqui a barra. Ele quer dividir igualmente essa barra para 4 pessoas, para 4 netos, tá? Então, de certa forma, já está praticamente dividido, né? Mas eu vou dar uma organizada melhor. Então, primeira coisa, 1, 2, 3, 4. Olha que a gente dividiu a barra, como se tivesse quebrado a barra, em 4 pedaços. Esse primeiro pedaço aqui, ó, está reservado para o neto 1. Aqui. Essa daqui está reservado ao neto 1. Essa aqui do meio está reservada ao neto 2. Ó. Esse aqui, neto 3. Tá? Essa parte aqui, reservada para o neto 3. Essa parte, esse pedaço aqui. E a última para o neto 4. Aí eu vou colocar... Ó. E a última, essa última barra, esse último pedaço da barra, para o neto 4. Ó. Quantas partes foram divididas a barra de chocolate? Em 4. Agora, se eu quiser representar cada pedacinho desse, que ficou reservado para cada um dos netos, qual seria a fração que ficaria para cada um dos netos ali? Pense um pouco. E aí? Vamos lá. Lembra que eu falei? Se eu sei que a fração ela vai colocar barra, vai ter número em cima e vai ter número embaixo. Eu sei que a minha figura ao todo foram divididas em quantos pedaços? Em 4. Então, em cada uma das frações que eu vou ter aqui, que vai representar cada um dos netos, a parte de cada um dos netos, o 4 vai ficar abaixo de cada uma. Tudo bem? Então, vamos lá para o neto 1. A fração que simboliza esse pedaço aqui, ó, é 1/4. Por que 1/4? Dos 4 pedaços que eu tenho da barra de chocolate, ficou apenas um pedaço para o neto 1. Qual seria a fração para o neto 2? De 4 pedaços, ficaram o quê? Apenas um pedaço para o neto 2 também. Então, 1/4 para o neto 2 também. 1/4 para o neto 3. 1/4 para o neto 4. Tá? Observe o seguinte.
ficou apenas um pedaço para cada um. Então, por isso que ficou um em cima, que é o que ele tem, que ele está tomando, a parte dele, e o 4 embaixo, porque a barra de chocolate foi dividida em 4 pedaços. Tá certo? Agora, fazendo modificando aqui um pouquinho o exemplo. Vamos imaginar que agora dividiu e o avô comprou uma outra barra de chocolate, certo? E aí fez a mesma divisão. 4 pedaços. Dividiu a barra em 4 partes. Só que ele só tem 2 filhos. Deu 3 pedaços para um. Deixa eu colocar essa situação aqui. Observe isso aqui, ó. O avô agora, ele comprou uma outra barra de chocolate. Tá aqui a barra de chocolate. Fez a mesma divisão em 4 pedaços, ó. 4 pedaços. Só que ele só tem 2 filhos. Tá? Então, vou chamar filho 1 e filho 2. Para o filho 1, ele deu 3 pedaços. Para o filho 2, deu 1 pedaço. Vamos focar inicialmente no filho 1. Então, vamos lá. O filho 1 ele recebeu 3 pedaços. Vamos colocar por cores. Vou colocar aqui. Né? O filho 2 eu vou estar usando a cor amarela. Para o filho 1, eu vou usar a cor vermelha, tá? Então, filho 2, cor amarela. Então, vamos para cá. Olha para a figura agora. Observe o seguinte. Se o filho 1 recebeu 3 pedaços, então, foi essa parte aqui, ó. Esse pedaço, esse aqui e esse aqui. A figura aparentemente não ficou dividida em partes iguais, mas suponha que as partes ficaram exatamente iguais. Isso quer dizer o quê? Que o filho, ele ficou com toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte ficou reservada para quem? Para o filho 1. Qual é a fração que representaria corretamente essa parte do filho 1? Vamos aqui? Então, observa aqui, ó. Passa a barra abaixo. Qual é o número que vai constar aqui no denominador, que é a parte de baixo? Lembra? Parte de baixo, denominador, representa a quantidade de divisões da figura. Quantas divisões eu tenho aqui ao todo? 1, 2, 3, 4. Então, aqui abaixo vai ter o número 4. Qual vai ser o número de cima? Lembra? Número de cima, numerador, representa o quê? Quantas partes foram tomadas? Quantas aqui? 1, 2, 3. Então, ele ganhou 3 pedaços. Então, isso quer dizer o quê? Que toda essa parte aqui, ela representa 3 sobre 4. Ou seja, de 4 pedaços, de 4 partes que eu tinha na barra de chocolate, 3 foram dados para o filho 1. Agora, vamos para o filho 2. O filho 2 ganhou apenas um pedaço, uma parte, que foi essa daqui. Qual fração representaria corretamente essa parte para o filho 2? Olha só, passa a barra. O número de baixo vai ser o quê? Representa a quantidade de divisões ao todo. Quantas partes eu tenho aqui ao todo? Muito bem, 4. E a parte de cima? Quantas partes foram usadas? Quantas foram? Apenas uma. Então, número 1. Note aqui que essa fração está representando apenas esse pedaço aqui. Então, 1/4. Vocês vão observar que depois a gente vai começar a fazer a leitura correta, tá? 1/4 representa essa parte. 3/4 representa essa outra parte aqui. Tudo bem? Então, essa é a ideia de frações que eu quero passar para vocês. Voltando lá para a tela. Importante. A dica importante aqui, tá? Frações também podem ser associadas a uma ideia de quê? De divisão. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, eu tenho a fração 8 sobre 12. Isso aqui quer dizer a mesma coisa de 8 dividido para 12. Ó.
tem essa associação entre as duas. Uma fração, ela pode ser representada em uma forma, significa estar associada à divisão também, tá? Por isso que a gente está sempre falando, um inteiro foi dividido em partes iguais, tá? Então essa é a ideia, tá? Então, vamos continuar. Agora vamos aplicar em algumas situações problemas. Olha a primeira. Pensa um pouco, faz a leitura, vem fazer uma e as demais fica com você, tá certo? Com vocês. Diz assim: uma semana tem 7 dias, segunda a domingo. A fração da semana é representada por, letra A, 2 dias. Como é que eu poderia fazer isso? Então, faz aqui, ó. Eu gosto de estar sempre mostrando através das figuras. Observe essa figura aqui. E eu vou contar cada dia na semana um quadradinho. Tá aqui, ó. Cada quadradinho desse significa um dia na semana. E aí, o que ela quer? O que a questão está pedindo? 2 dias desses 7, qual é a representação fracionária desses 2 dias? Então, olha só, se dos 7, ele está querendo de 2 dias, ó. Um dia, segundo dia. Olha que eu coloquei aqui, cada quadradinho desse para significar um dia, tá? Então, ele quer saber essa parte aqui da fração, ó. Perdão, da figura, que no caso é dos dias, qual é a fração que representa essa parte, desses 2 dias dos 7. Então, passa a barra aqui abaixo. Quantas partes foram divididas? Ou em quantos dias se tinha? 7. O total de dias foi 7. Desses 7 dias, quantos estão sendo exigidos? Quantos estão sendo usados ou tomados? 2. Então, a fração que eu tenho é 2 sobre 7, que representa isso aqui. Ó. 2 sobre 7. Então, 2 sobre 7 representa os 2 dias dos 7 dias que nós temos, tá? As outras ficam com vocês, tá certo? Continuando. Continuando para o último problema da nossa aula. Veja só. Veja quantos ovos Maria tem para fazer um doce. Aí tá aqui os ovos, ó. Se ela usar 8 desses ovos, que fração, aí vamos destacar, tá? Ó, o que ele está querendo? Que fração da quantidade de ovos Maria vai usar? Ele não quer saber a quantidade, porque até mesmo a quantidade já está expressa aqui. Ele quer saber a fração. Então, vamos tirar alguns contextos. Primeiro, olha para a quantidade de ovos que você tem. Então, solução, resolução. Quantos ovos eu tenho ao todo? Porque a gente precisa saber duas coisas. Eu preciso saber o total que eu tenho ao todo. E preciso saber que desse total, quantos eu estou usando. Tá? Quantos ovos eu tenho ali? Muito bem. 12 ovos ao todo. Desses 12 ovos, quantos ela está usando? 8 ovos serão usados. Ó. Ela irá usar 8 ovos. Então agora ficou fácil. Se eu tenho 12 e tem a quantidade que eu estou usando, então passa a barrinha. Ó. Aqui abaixo representa o que foi dividido em quantos? Em 8. Perdão, eu tenho 12 ovos aqui ao todo. Ó. Então, 12 ovos. Desses 12 ovos, quantos ela usou para fazer o doce? 8. Então, 8 está sendo usado. Então, 8 vai ficar em cima. Então, essa é a fração, tá? Que representa a quantidade de ovos que Maria utilizou para fazer o bolo. Certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, volta ao vídeo, dá uma olhada direitinho, ou, mesmo não tirando a dúvida, entre em contato na próxima aula, certo? Valeu, até a próxima aula, pessoal.